Fala, povo! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos começando o quarto bimestre, né? Agora em Sociologia, e nesse bimestre nós vamos trabalhar a questão do movimento urbano, das cidades, do desenvolvimento e como os problemas sociais se encaixam aí dentro dessa nova, digamos assim, nova condição que a humanidade conseguiu viver, um fenômeno muito recente. Se menos de 100 anos, né, a urbanização cresceu vertiginosamente, nós vamos ver um pouco mais para frente. Então sejam bem-vindos em mais essa aula virtual que fica gravada e para depois quem quiser assistir novamente e tirar dúvida ou ficar com mais dúvida ainda faz parte do processo, né? Então, como eu disse anteriormente, nosso problema que invoca o quarto bimestre, né? O conteúdo do quarto bimestre é o problema das cidades. E aqui, quando nós estamos falando sobre as cidades, é óbvio que nós não estamos dizendo ou menosprezando o fato dos problemas sociais rurais, que eles também existem, é fato, não tem para onde correr. Mas é porque o enfoque desse bimestre são os problemas sociais urbanos. E então é nesse cenário que a gente vai estudar todos esses problemas que surgem quando nós nos aglomeramos. Ou seja, parece-nos atualmente que o maior problema de aglomeração é o Covid, a transmissão de Covid, né? Mas o maior problema da aglomeração é gente. Porque quando nós nos juntamos e nos reunimos, nós geralmente trazemos conosco para essa ordem social o caos, a desordem, a bagunça, a subversão. E nós vamos ver até que ponto isso gera problemas sociais que devem e que podem ser tratados, né, pela luz da sociologia. Aparentemente a cidade é algo otimista, positivo, é algo entendido socialmente como construtivo, como algo bom, especialmente pela expressão desenvolvimento urbano, e geralmente a gente escuta muito falar sobre isso, e eu tenho a impressão que a sociologia vem estragar um pouco esse otimismo para com esse desenvolvimento urbano, que a gente tanto escuta falar, né? Nosso livro, por exemplo, nós estamos trabalhando o capítulo 6, a unidade 6, aliás, né, o capítulo 13. Ele começa, nas primeiras palavras, já falando dessa ideia de desenvolvimento urbano. A cidade enquanto um local de desenvolvimento. E eu tenho a impressão que nada mais falso do que isso. Haja visto também é na cidade que nós temos um aglomerado de problemas e de defeitos e de falhas sociais enormes. Especialmente porque, veja bem, nós somos animais políticos. Quem falou isso foi Aristóteles. Quanto mais aglomerados nós tivermos, mais problemas nós temos. E foi isso que nós fizemos com as cidades. Nós nos aglomeramos. Para quem procurar aí no meu canal outros vídeos, salvo engano, uma palestra que eu falo sobre ética, eu costumo falar sobre os paradoxos da contemporaneidade. E esses paradoxos da contemporaneidade, basicamente, existe um que é muito curioso pensar, e eu vejo essa gravura que eu coloquei aqui embaixo, né, sobre construção de prédios, e eu me levo a pensar, consertar aqui a luz, está meio escuro, né? Sou obrigado a pensar um pouco sobre isso. Aguenta aí, pessoal. Obrigado a pensar um pouco sobre isso. Nós construímos prédios, ou seja, nós construímos pequenas cidades. Eu, pelo menos, tenho um local em João Pessoa que, salvo engano, em todos os edifícios dá para abrigar 7.000 pessoas. Quer dizer, mais do que boa parte das pequenas cidades do sertão, da cidade inteira. Mas, ao mesmo tempo, eu não conheço meus vizinhos. Nós, então, somos nessa dubeidade que a gente chama de paradoxo. Nós criamos mecanismos de nos aproximar e, na verdade, nós nos distanciamos. E a contemporaneidade gera isso através das cidades, esse fenômeno urbano. Então, embora haja uma romanticidade em relação a esse desenvolvimento da cidade, a esse desenvolvimento urbano, nós vamos tratar especificamente daquilo que a sociologia faz de melhor, que é analisar os problemas que as cidades têm, os problemas urbanos,
Aqui, é claro, eu vou listar alguns, mas muito mais como propedêuticos, assim como preparatórios, para a gente entender quais são os verdadeiros problemas urbanos que nós vamos trabalhar neste bimestre. Que nós temos, por exemplo, graves problemas, né, o amontoado de carros, especialmente aqui é o mais um paradoxo, eu chamo mais um paradoxo da contemporaneidade, porque nós criamos mecanismos de nos locomover de modo mais rápido e perdemos 3, 4, 6 horas nesses mecanismos, especialmente, se você for perceber, eu não sei se essa fotografia aqui é do Brasil, mas se você for para a Avenida Paulista, por exemplo, em São Paulo, você vai perceber que a maioria dos carros tem uma, duas pessoas. Ou seja, a gente supervaloriza demais o individual num local que deveria ser coletivo. Aqui, eu sempre troco, aqui nós temos, né, o problema da poluição. Não só a poluição atmosférica tão nociva para a gente, embora haja um negacionismo acerca dela, mas quem viveu 40 anos e usa a cabeça não só para separar as orelhas, sabe na pele o aquecimento global, mas também o lixo. Daqui a 20 anos vai haver mais plástico nos oceanos do que peixes. E, salvo engano, o plástico demora aí algumas centenas de anos para se decompor. E se a gente prestar atenção que não faz, ou que faz pouco mais de 100 anos que a gente produziu plástico pela primeira vez, o primeiro plástico produzido pela humanidade ainda não foi decomposto. Mas a gente vive como se isso não fosse com a gente, né? Como se isso afetasse extraterrestres, né? E não nós que aqui vivemos, né? Nós temos o problema dos alagamentos. Isso aqui é o problema de infraestrutura das cidades grandes, então sofre muito disso, né? Com prejuízos vastíssimos. Depois nós vamos analisar em relação ao mercado quem lucra com isso. E nós temos problemas também de infraestrutura, mas que não estragam a vida de quem tem, estraga a vida de quem não tem nada, que é as péssimas, precárias condições de vida e todos os problemas que estão aqui, né, decorrentes disso, problemas de saúde, problemas de segurança, enfim, uma infinidade de outros problemas. Aqui, portanto, é bom começar a analisar o mito da vida urbana. E eu me permito chamar de mito da vida urbana em função dessa ideia de que na cidade nós somos mais protegidos, na cidade nós temos mais assistência, na cidade nós temos melhor do que na zona rural. Muito característico por essa charge que tem aí embaixo, né? Quem é do Nordeste, como eu sou do Nordeste, como eu nasci e ainda vivo numa cidade que tem uma população considerável de retirantes, de pessoas que vão para São Paulo todos os anos cortar cana e voltam para aqui. Recentemente, nos últimos 10 anos, nós falamos em um outro movimento migratório, mas é um movimento mais curto, que é o da venda de confecções na região norte, né? Especialmente nos estados do Pará, ainda do Maranhão, embora o Maranhão seja a região nordeste. É um movimento muito típico do Nordeste, é a migração. Né, sair para tentar a vida numa grande capital. E eu falo isso por ser filho de alguém que saiu do Nordeste em 73 para tentar a vida fora do Brasil, fora do Nordeste, para São Paulo, né, famosa São Paulo, trabalhar como torneiro mecânico. Meu pai trabalhou numa prensa durante 8 anos, quando voltou em 81, e em 82 casou, e em 83 eu nasci. Só teve glória depois que chegou de São Paulo, né? Mas aqui eu quero mostrar o gráfico. Esse é o brasileiro, né? E aí vocês vão perceber dos anos 50 a 2010 a inversão que faz. Nós tínhamos cerca de mais de 60% em 1950 de pessoas na zona rural e menos de 40% na zona urbana, e hoje nós passamos de 80% das pessoas na zona urbana e menos de 20% na zona rural. E aqui embaixo, se vocês perceberem, as regiões mais populosas, elas tiveram o crescimento das cidades muito maior. Por exemplo, a região sudeste, ou as regiões mais desenvolvidas e mais industrializadas, quero dizer, não mais populosas. A região sudeste e a região sul são os últimos de baixo. Se você perceber as regiões menos industrializadas, que é o nordeste e o norte, essa curva demora mais.
Vejam que a população urbana até 1970 ainda era menor, enquanto que em São Paulo já em 1950. Em São Paulo, que eu digo no Sudeste, né? No Sul também coincide com 70, mas esses números são bem mais expressivos, né? Essa diferença entre urbano e rural é muito maior no Sudeste e no Sul do que no Nordeste e no Norte. Então, primeiro é bom analisar esses dados para perceber que nós estamos num país urbano, eminentemente urbano. Cerca de 85% da população brasileira vive nas cidades, né? Uma pequena minoria hoje ainda vive na zona rural, no campo, na roça, como a gente chama aqui no Nordeste, né? Portanto, é necessário o surgimento de uma sociologia que pense especificamente sobre essa nova modalidade, que é a zona urbana, que é a vida, essa vida mais aproximada. Essa sociologia urbana, aqui está até em espanhol, né? Ela nada mais é do que você entender a pessoa nas suas relações, mas dentro de um ambiente urbano, ou dentro de um ambiente metropolitano, de metrópole ou de polis, a palavra da filosofia, né, da Grécia Antiga, quer dizer cidade, né? Para nós traduzimos como cidade. Portanto, há necessidade do surgimento dessa sociologia urbana. E essa sociologia urbana ela vai se dividir em duas grandes teorias que vai tentar explicar, né, esses problemas sociológicos da cidade. A primeira escola é a escola de Chicago. O próprio nome já diz onde ela surge, ela é norte-americana. Né? E a segunda escola que vai explicar a sociologia urbana é a nova sociologia urbana. Essa de cunho marxista. Essa aqui de cunho mais liberal. Nós vamos entender a diferença entre uma e outra. Né? Vamos começar primeiro, óbvio, pela primeira que surgiu, que é a Escola de Chicago. A Escola de Chicago começa a entender a cidade a partir da Revolução Industrial. A nova sociologia urbana também, mas os enfoques são diferentes. Vejam que a base para a Escola de Chicago entender a cidade é a ascensão e a consolidação da burguesia comercial. Isso é um movimento que retoma a Revolução Francesa, quando a burguesia quer ser dona do poder e não aceita obedecer à nobreza. Né? Vocês perceberem aqui em cima, eu coloquei alguns círculos com algumas zonas. São basicamente 5 zonas. A Escola de Chicago entende a sociologia urbana como uma sociologia ecológica, calma e cuidado. Não é ecologia no sentido de preservação. É ecologia no sentido de geografia, ou seja, de espaço geográfico. A Escola de Chicago entende a construção e a consolidação da cidade como se ela tivesse se ela fosse um organismo geográfico. Ou seja, ela tem sua própria dinâmica, e essa dinâmica vai obedecer esses círculos aqui que nós vamos ver um pouco mais para frente. Aliás, nós já vamos ver aqui já. Então, essa gravura aqui embaixo tem a ver com isso. Portanto, a gente diz que a Escola de Chicago entende a cidade do ponto de vista ecológico. Vocês vão encontrar no livro de vocês a expressão ecologia urbana. Tenham cuidado que ecologia urbana ou relação ecológica da cidade não é relação de resguardo, de proteção da fauna e da flora, da natureza, desse tipo de natureza que a gente entende, mas como construção. Vejam aqui. Se no centro nós temos um distrito comercial, e aqui chama-se teoria dos círculos concêntricos, nós vamos encontrar ao redor desse círculo comercial as outras áreas que vão se desenvolver na cidade. A área que está logo ao entorno do distrito comercial é uma zona de produção, ou um distrito industrial. Nós temos uma zona de transição, que seria a terceira zona. Isso aí seria uma transição entre a indústria e já as moradias. Aí seria basicamente alguns serviços. Nós temos uma zona da classe trabalhadora. Ora, a classe trabalhadora precisa morar mais próximo, embora há hoje um mecanismo mercantilista que joga a classe trabalhadora para longe para que ela possa gastar com alimentação, gastar com transporte. Né? Isso faz a economia girar. Nós temos um outro círculo
que aí no caso é o quinto círculo, que é uma zona residencial. Essa zona residencial, é claro, já é da classe média e das elites, que eles já não precisam mais ter carro próprio, já não precisam mais trabalhar todos os dias, não precisam bater ponto, ou seja, chegar no horário certo, não é o funcionário de chão de fábrica, conforme a gente costuma falar, né? E a última zona, que é a chama-se zona de baldeação, que é a zona da elite. Entendam, portanto, que as cidades existem um organismo que as constrói, diria a Escola de Chicago, nesse seu entendimento de ecologia urbana, de como a cidade se desenvolve a partir desses círculos concêntricos. Qual é o principal conceito, aliás, os dois principais conceitos da Escola de Chicago? Eu diria que o principal é a violência urbana ou a criminalidade. E a Escola de Chicago parte da ideia de que essa violência urbana e essa criminalidade, ela nasce de uma desorganização social. E essa desorganização social, ela, segundo os teóricos da Escola de Chicago, ela é causada por aqueles que não entenderam o mecanismo da cidade, ou seja, por aqueles recém-chegados. Percebam a culpa sendo colocada para quem vem de fora. Ou seja, é sempre a ideia de que o estrangeiro, no caso, aqui não se aplica bem a palavra estrangeiro, mas é aquele que vem de fora, aquele que não é natural dali, ele é que é o culpado pelos problemas. Então ele chega, vai para uma ocupação, aquela ocupação acaba gerando uma periferia, essa periferia gera uma desorganização social, essa desorganização social resulta num controle social falho. Nós estudamos controle social, né, o ano passado, salvo engano. E esse controle social falho é o fator que potencializa a criminalidade, diria a Escola de Chicago. Portanto, a criminalidade é um ponto específico e importante de como se entende as cidades dentro dessa ecologia urbana defendida pela Escola de Chicago. Ora, essa falta de controle social, ou controle social falho, dizem os teóricos dessa teoria, cria na população um efeito blasé, um estilo blasé. Blasé, essa cozinha que está aqui é blasé. Ou seja, isso aqui é o tipo de comportamento da indiferença. Vejam aqui a cara de bolacha, né? Então, o controle social falho, que gera a criminalidade, ou potencializa a criminalidade, gera também nas pessoas a indiferença. E é por isso que, de acordo com os teóricos da Escola de Chicago, as cidades são os locais da indiferença. Ora, eu não sei se eu consigo concordar se a causa é esse, mas que existe o efeito blasé na sociedade, isso é nítido e claro. Ou seja, cada vez mais a gente está nem aí para os problemas dos outros, os problemas sociais. Ora, se vocês analisarem o comportamento que cada um está tendo ainda em época de pandemia, vocês sabem que boa parte de nós já ligou aquele botãozinho clássico da indiferença ou do outro palavrão, que eu não posso falar agora, né? E simplesmente morra quem tiver de morrer. Todo mundo já passou muito tempo em casa, ninguém quer mais fazer isso e vida que segue. Né? É consequência desse efeito. Desse efeito blasé, desse estilo blasé. Ora, por outro lado, nós temos então uma reinterpretação das cidades, agora a partir da nova sociologia urbana. E vou dizer de novo, a nova sociologia urbana é neomarxista. Ai, professor, mas Karl Marx é o demônio do comunismo. A pessoa não sabe quem é Karl Marx. O curioso é que hoje no Brasil, quem fala em comunismo, eu vou dizer no mundo também, mas mais no Brasil, quem fala em comunismo, se você perguntar para definir o que é comunismo, não sabe o que é comunismo. Curioso, né? Então, jovens, deixa eu dizer um negócio a vocês de quem já tem quase 4 décadas de vida. Se Karl Marx errou no modelo como ele achava que justificaria, que daria menos problemas sociais, ele não errou na sua análise. A análise da divisão de classes, a análise do mundo capitalista, feita por Karl Marx, permanece intacta, verdadeiríssima. Então, a nova sociologia urbana se fundamenta nessas análises. E, portanto, a cidade é gerada no conflito
e na contradição do capitalismo. Nesses processos de ocupação, nesses processos de violência, nesses processos de exclusão, aos quais o mercado, o comércio, a especulação faz as cidades serem subordinadas. Então, nós não vamos ver pessoas morando em círculos concêntricos. Nós vamos ver pessoas morando onde o mercado acha que é mais interessante que elas morem. Onde foram criados os condomínios de habitação populares, se não nas periferias das periferias. Ora, em Cajazeiras, um dos condomínios populares, que eu não me recordo agora o nome, mas tem um e tem o 2, ele fica, 4 quilômetros da cidade. Eu tenho uma amiga que mora lá, eu costumo dizer que é a periferia de São João do Rio do Peixe. Já é chegando em São João do Rio do Peixe. Para fazer raiva quem é de São João do Rio do Peixe, eu costumo dizer quem é Antenor Navarro. Então, qual o interesse? A quem aquela construção, a que interesses elas está subordinado? A uma estrutura ecológica, a uma relação ecológica da cidade ou uma relação de mercado? Ou uma relação de capital, de exclusão, de fome e de miséria? Porque é o que o capitalismo gera. Ah, mas o capitalismo gera riqueza. Concordo. Para quem? Para todo mundo? Tenho minhas dúvidas se ele gera riqueza para todo mundo. Então, a nova sociologia urbana, em sua grande maioria, vai entender que as relações sociais elas são fundamentadas pelas relações comerciais, pelas relações capitalistas. Ou seja, tudo que o capital interfere, cria, influencia, incentiva, tem relação direta com a criação das cidades, como as cidades se desenvolvem. Né? Essa teoria foi criada na França, especificamente nos anos 70 do século passado, em 1970 mais ou menos. Né? Vejam essa gravura que tem aí, eu sempre troco. Essa gravura que fica espelhada a câmera, né? Essa gravura que tem aí, ou seja, as relações sociais, as pessoas que estão no centro, elas estão sendo o tempo todo bombardeadas pelo capital, pela propaganda, pelo telemarketing, pela loja presencial, pela loja virtual. Em outras palavras, o que é que domina o centro da cidade? Não o centro, apesar de ser também o centro físico, mas o centro, enquanto eu digo a centralidade das atenções de uma cidade, é o comércio. Aqui, portanto, eu vou mostrar para vocês uma rua bem conhecida no Brasil, né, que ela fica em São Paulo, que é a Rua 25 de Março. Para quem já foi lá sabe a loucura e a muvuca que é a Rua 25 de Março e o quanto ela acaba sendo influente e sendo importante em São Paulo, por ser um centro de comércio. E o comércio nada mais é do que a maior demonstração do quão forte é o capitalismo nas cidades hoje em dia. Então, esse diagrama aqui que está no nosso livro, especificamente na página 314, ele tem uma explicação muito boa para a gente entender e para a gente fechar, né? Tendo em vista que aqui é só a introdução a esse problema das cidades, né? Nós vamos analisar outras questões nas próximas aulas, que é o diagrama sobre valor de troca e sobre valor de uso, que é muito utilizado pela nova sociologia urbana. Ora, para o trabalho, a cidade ela é utilizada como valor de uso, ou seja, um local para viver. Entretanto, para o capital, a cidade é um objeto de extração de lucro. Portanto, ela é utilizada como valor de troca. E perceba que esses valores eles não conseguem se afinar. Especialmente porque, quando eu utilizo aquilo como um objeto de extração de lucro, em sua grande maioria eu estou tirando as condições do valor de uso. Eu estou depreciando as condições do valor de uso. Portanto, há uma relação inversamente proporcional entre ambas. E a nova sociologia urbana vai entender a cidade a partir dessa relação, desse diagrama entre aquele grupo que utiliza a cidade como valor de uso, como um local para viver e, portanto, quer qualidade de vida,
mesmo que às vezes não consiga, e como aquele grupo que utiliza a cidade como objeto de extração de lucro. Prestem atenção em quantos e quantos locais públicos das cidades que cada um de vocês está inserido é utilizado como objeto de extração de lucro, seja por um bar, por uma venda, por cadeiras na calçada, que impedem a circulação. Ou seja, o quanto o mercado acaba manobrando e utilizando a cidade ao seu bel favor, ao seu próprio favor. Se vocês me perguntarem, então, professor, e agora? Escola de Chicago ou Nova Sociologia Urbana? Aí eu faço um desafio a vocês. Leiam as duas, pesquisem um pouco mais e concluam. As cidades de vocês, a capital do estado de vocês, a cidade grande, que nós no interior do Nordeste não temos cidades grandes, mas as cidades maiores, as cidades polo, a cidade polo que você anda, cujas agências bancárias sua cidade se vira, se destina, né? Centraliza. Elas funcionam de acordo com o que explica a Escola de Chicago ou de acordo com o que explica a Nova Sociologia Urbana? Estude para concluir. Faça uma pesquisa bem básica. E vocês vão descobrir. Tirem as conclusões de vocês. Certo? Um abraço. Dúvidas na aula agora que se segue, a gente tira. Fiquem bem, se cuide, lembrem. A pandemia não acabou ainda não. Certo? Até mais.